Olá, pessoal. Vamos começar mais uma live. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Agradeço a todos que estão participando com a gente, que vêm participando de todas essas lives. Hoje vamos começar mais uma, né? E hoje com um tema muito importante, iniciamos setembro. Vamos começar com Setembro Amarelo, o mês da prevenção às doenças mentais, e a principal dela, prevenção ao suicídio, né? Então, hoje a gente vai conversar muito sobre suicídio. Quem tiver aí suas perguntas, pode ir deixando as suas perguntas para a gente, que a gente vai responder a todas. Bem, vamos falar. Eu agradeço, primeiramente, estou tendo muito retorno das pessoas quanto aos temas, né? A semana passada a gente não conseguiu fazer a nossa live, porque eu estava viajando, mas, como prometido, toda terça-feira, aqui no mesmo bate-horário, bate-canal, vamos nós conversarmos e esclarecer um pouquinho mais, porque, afinal de contas, qual que é o nosso dilema? Prevenção, o melhor remédio, não é não? Então, vamos prevenir para não ter que remediar depois, ok? Então, hoje a gente vai falar bastante do Setembro Amarelo, vamos falar de prevenção ao suicídio, vou tentar deixar uma linguagem mais popular para vocês, e espero, quem tiver dúvida pode ir perguntando, que nossos 30 minutos aqui serão dedicados exclusivamente a você, e que nós possamos cada vez mais levar essa comunicação para frente. O objetivo nosso sempre foi esse, focar em informação para todo mundo, uma informação clara, objetiva, que você consiga entender e que a gente consiga levar essa informação para que você previna e não tenha que amanhã ou depois remediar. E hoje, falando de suicídio, né? Temos vários assuntos bem legais a falar. Primeira coisa, vamos falar do Setembro Amarelo. Por que Setembro Amarelo? Vem lá de há muito tempo, 1994, com o suicídio de Mark M, que se suicidou, e ele possuía um Mustang 68 amarelo, né? Então usaram ele, que era um americano, grande defensor das causas mentais, que acabou se suicidando. Então usaram ele, esse Mustang amarelo dele aí, para usar como símbolo a cor amarela, para simbolizar o Setembro Amarelo, né? E fora isso, no dia do seu enterro, seus pais usaram muitos cartõezinhos, todos eles amarelos, né, para todo mundo que foi no velório, com frases positivas, com frases de incentivo às pessoas, né, que é o que vocês vão ver que a gente vai falar muito hoje aqui, né? Então, suicídio, vamos falar de suicídio. A gente já falou o que é o Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio, por causa desses fatos que eu acabei de explicar para vocês. Mas o que é o suicídio? É aquela pessoa que se mata voluntariamente, né? Ela tem consciência que quer se matar e pratica esse ato voluntário. Então, ela não é uma pessoa que, por um acaso, fez isso, não, né? É aquela pessoa que determinou, pensou, planejou e executou o ato do suicídio, tá? Então, para vocês terem uma ideia do quanto isso é grave, gente, no Brasil, né, cerca de 30 pessoas morrem por dia de suicídio. No mundo, são mais de 1 milhão de mortes, uma a cada 40 segundos. Então, para você ter uma ideia, olha quanta gente, né? Nesses 30 minutos que a gente vai conversar aqui sobre isso, pelo menos 30 pessoas tentarão suicídio.
Então, olha só como que é uma coisa grave, que a gente precisa, assim, conversar sobre isso, não temos que ter medo, não é polêmico, não, é uma doença que tem que ser combatida. Para vocês terem uma ideia do quanto é grave isso, dos brasileiros, de cada 100 brasileiros, 17 já pensaram em suicídio, né? Desses 17, desses 100 ainda, 5 já fizeram até planos. 5%, hein? 5 a cada 100 já fizeram até planos para suicídio. E 3 executaram o suicídio. Um apenas acaba no hospital. Então, a gente está falando de quase 25% da população, ou seja, 1 a cada 4 pensou em suicídio. Pelo menos pensou. Olha quanta gente, 1 a cada 4 pessoas pensa em suicídio. Olha como isso é importante a gente conversar. Olha quanto impacta nas pessoas, né? Então, hoje existem várias cartilhas, manuais de como lidar com isso, né? Isso é facilmente, tem o CVV, que é o canal de telefone que as pessoas, vários voluntários ajudam pessoas. Então, isso pode estar acontecendo dentro de casa, gente, né? Então, e a gente tem uma barreira muito grande sobre isso. Qual que é essa barreira? Essa barreira a gente tem medo de falar porque é desconhecido, a gente tem preconceito, né? Algumas instituições religiosas falam que isso é pecado, que se suicidar vai viver pior depois. Então, assim, eu respeito tudo isso, mas a gente precisa, o nosso objetivo aqui hoje é tratar antes, né? É tratar dessas pessoas antes delas tentarem contra a própria vida, antes delas praticarem o suicídio, antes delas terem o pensamento suicida, né? Então, é isso que a gente precisa observar, é isso que a gente precisa identificar. Isso não é uma missão do médico, do psicólogo, isso é uma missão da população, é uma missão que nós temos que praticar dentro de casa, de ver essas pessoas dentro de casa, o que que elas estão fazendo, por que que se elas estão ou não tendo esses pensamentos mais tenebrosos, vamos por assim, tá? Então, esses tabus que foram criados ao longo, porque assim, suicídio não começou em 1994, igual eu falei lá com o Mike. O suicídio começou desde muito antes do descobrimento do Brasil. Do descobrimento do Brasil a gente pode falar de 1500 para cá, mas desde que o mundo é mundo, né? Então, é, é, é umas patologias mais estudadas dentro da psiquiatria. Então, a gente precisa, sim, tomar muito cuidado com tudo isso e acender o botão de alerta dentro de nossa casa. Vamos identificar dentro de nossa casa, né? Se cada um fizer o seu trabalho dentro de casa, tenho certeza que a gente vai prevenir muita gente, vai impedir que muita gente morra desnecessariamente. Essas pessoas não querem morrer. Essas pessoas estão com um desvio do livre-arbítrio, que elas não têm o livre-arbítrio de morrer, que me falam. Ah, eu quero morrer, eu tenho o direito de morrer. Não. Ela está com um transtorno psiquiátrico que precisa ser tratado. E a hora que ela é chamada, centralizada, ela percebe isso. Então, por isso que eu viro para vocês e falo, ajude o próximo de casa, acabem com o tabu de não conversar sobre isso em casa. Em casa deve ser conversado. Você precisa conversar dentro da sua casa com seus familiares sobre suicídio. Isso não é crime. Vocês vão salvar vidas. Então, salvem vidas dentro da casa de vocês, conversando com seus pais, com seus companheiros, com seus filhos sobre suicídio. Tentam criar uma relação que eles falem para você se já pensaram ou não em suicídio. E aí tenta descobrir qual é a razão, isso tem como ser tratado. Então, às vezes é só ouvi-los que você consegue resolver tudo isso. Quer ver como que coisa é simples?
Existem vários mitos, né, sobre suicídio. Quer ver muita gente fala que quem se suicida já estava decidido, vai se matar, não adianta ninguém falar. Mentira, não é assim. Os suicidam pedem ajuda o tempo todo. A hora que eles se matam é porque ninguém os ajudou. Eles morrem porque não tiveram ajuda. Eles dão sinais o tempo todo que precisam de ajuda. Eles gritam silenciosamente, né? Tem um pleonasmo essa frase, mas eles gritam silenciosamente por ajuda. E nós, com o nosso dia a dia, com os nossos afazeres, com o nosso egoísmo, né? Que eu acreditava que nessa pandemia ia melhorar muito e que eu estou vendo que melhorou muito pouco, a gente ignora, né? Ignora o pedido de socorro daquele ente querido, daquela pessoa que está ao nosso redor. Então, passe a observar. A pessoa suicida, ela está gritando o tempo todo que ela precisa de ajuda, né? Uma pessoa, quando pensa em suicidar, terá o risco de suicídio para o resto da vida? Não. Porque a partir do momento que ela passa a se tratar, né, ela não tem esse risco mais. Ela consegue se tratar de uma maneira eficaz e que consegue controlar esse pensamento suicídio. Ela sabe que isso é um distúrbio dela. Então, é muito importante isso. Então, não pense que a pessoa que tentou suicídio uma vez vai tentar por resto da vida. Não tem jeito. Uma hora ela consegue. Não. Ela não consegue. Isso é falso, isso é mentira. Ela precisa de ajuda, desde o primeiro até o último dia de vida dela. É que nem um alcoólatra, né? Só porque ele se livrou uma vez, ele está prestes a voltar pouco. Ele não está. Só que se ele tiver ajuda, não vai acontecer, tá? Já tem perguntinhas aqui, vamos ver, da Gisele. Como ajudar aquela pessoa que tem pensamento suicida? Ou seja, pensamento diário de tirar a morte. Boa pergunta, hein, Gisele? Como que você deve... Uma maneira mais fácil de ajudar essas pessoas? Transmita confiança para elas. Uma confiança que ela vá, junto de você, se abrir, contar aquilo que está afligindo ela. Às vezes ela não quer uma solução, ela só quer contar, né? Quer ver um dado que eu vou dar para vocês? As mulheres são as que mais tentam o suicídio. São as que mais tentam, né? Cada 4 pessoas, 3 são mulheres que tentam suicídio. Agora, quer ver um dado mais legal ainda? Os homens são os que mais conseguem se matar através do suicídio. Então, ou seja, os homens são os que mais morrem por causa do suicídio. Então, em cada 3 pessoas que morrem de suicídio, 3 são homens. E sabe o que o homem consegue? Eles são mais fortes, eles são mais... eles têm uma eficácia maior dentro deles. Então, acabo fazendo, eles são mais perspicazes nas suas tentativas, né? Então, precisa, e homem, geralmente é aquele arrimo de família, tem todo um folclore em cima do homem, né? E é onde o homem acaba praticando mais o suicídio, quando, por exemplo, ele não consegue sustentar a sua casa, ou perde o emprego, né? Ou quando faz uma besteira, né? Infelizmente, acontece essas coisas. Então, muitos homens pensam, sim, em suicídio. E são os que mais se matam, são os homens do que as mulheres. As mulheres tentam mais, mas os homens conseguem mais. Então, isso é um alerta. Então, Gisele, aí converse com a sua família. Como você vai tirar um pensamento suicida dessa pessoa? Mostrando para ela que aquele pensamento está errado, conversando com ela, mostrando para ela que aquilo não é do jeito que ela pensa, né? Que aquilo não é do jeito que ela quer,
né? A gente tem frustrações na vida, né? Várias, eu vou falar um pouquinho mais para frente, a gente tem várias coisas que a gente pode usar, tá ok? As pessoas que ameaçam se matar não farão isso, querem apenas chamar atenção. Não caiam nessa besteira. A pessoa que ameaça, ela vai fazer e vai conseguir. Então, ajam antes dessa pessoa tentar. Antes dela tentar, a gente tem que agir, tá ok? Se uma pessoa que se sentia deprimida, com pensamentos de se suicidar, em um momento seguinte passa a sentir melhor, normalmente significa que o problema já passou? Não. Às vezes ela só arrumou um apoio de uma pessoa que poderia, que ouviu. E aí ela fala, contando a história dela, ela conseguiu sim se sentir melhor. Por mais que ela não tenha achado uma solução, mas ela se desabafou, ela está se sentindo amparada, mesmo que aquilo acabe numa tragédia, mas ela está se sentindo acolhida. E isso faz com que ela não pense em suicídio. E quais os principais indícios que podemos observar numa pessoa com pensamento de suicídio? Então, vou falar isso um pouquinho mais para frente, Gisele. Esses pensamentos suicidas, a gente vai ter 3 perguntinhas que a gente vai fazer e matar a charada. É ser direto. Primeiro, você vai ver que a pessoa está deprimida, tem algum transtorno psicológico, psiquiátrico. E segundo, é ela perceber que... E aí você vai ser direto, nas perguntas diretas para ela. Você já pensou em suicídio? Você está pensando em se matar? Já planejou? É bem assim, direto. Não tem que ter medo. A pessoa vai falar para você. Ela não tem medo, do jeito diferente do que a gente pensa, né? Quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, ela está fora de perigo? Jamais. Uma pessoa que praticou suicídio, ela tem 5 a 6 vezes chances a mais de praticar novamente. Então, ela precisa estar em constante terapia, constante conversa dentro da família, constante acolhimento, acalentado pela família dela. Ela precisa disso, né? Não devemos falar sobre suicídio com essas pessoas, pelo contrário, a gente deve conversar muito sobre suicídio. Se você tem algum dentro da sua casa, mesmo que não tenha, a conversa, a informação vai prevenir muita coisa. Então, converse dentro da casa de vocês, previnam as doenças, previnam o suicídio, conversando, ok? E a mídia deveria falar mais isso? Claro, né, gente? A gente, graças a Deus, tem esse Setembro Amarelo, que a maioria das mídias falam disso, né? Existem várias ações dentro de empresas, dentro de escolas, nas ruas, e a gente fala sobre o suicídio. E essas pessoas podem ser acolhidas de alguma maneira. Às vezes elas não são acolhidas em casa, porque tem muita gente lá e não consegue ajudá-la, mas um estranho da rua consegue. Então a gente nunca deve abandonar, nunca deve deixar de tentar, não é não? Então, existem vários fatores de risco, né, para suicídio. São aqueles que já tentaram suicídio, então esse daí com certeza, precisa de um acolhimento, precisa de um tratamento, porque senão ele vai tentar de novo e vai conseguir, até ele conseguir, né? Pacientes com doenças mentais, dos suicidas, mais de 90% tinham doenças mentais, isso é uma estatística brasileira, que mostra que mais de 90% deles têm algum problema mental. E aí os problemas mentais vão dos mais, o transtorno de humor, transtorno, uso de substâncias psicoativas, né? Drogas ilícitas ou lícitas, álcool aí no meio também, esquizofrenia, transtornos de humor, né? Decepções, aí vai das mais variadas, né? E aí como que essas pessoas se destacam, né? Geralmente elas estão desesperançosas, em desespero, desamparadas e impulsivas, né? Essas pessoas apresentam esses sintomas, né? Totalmente desesperada, totalmente
é, desamparada, não sabem o que fazer. E não tem ninguém para chamar, né? Não tem ninguém para recorrer. Então, a gente precisa. Por isso que eu falo para vocês, recorram. A idade. A idade, os mais jovens, ou porque uma casa, um ambiente familiar agressivo, né? Houve um abuso dentro de casa, né? Os mais velhos, porque se sente um estorvo, já não contém aquela agilidade. Os de meia idade, porque fracassaram, não conseguem sustentar suas casas. Então, os motivos são inúmeros, né? Então, não, isso é uma doença que não escolhe idade. O gênero, aquilo que eu falei, mais homens se suicidam, mais mulheres tentam a doença. Doenças clínicas não psiquiátricas. Ah, eu estou com câncer, vou morrer mesmo, vou me matar, pelo menos eu não dou trabalho para minha família, né? Ou, se não, tem uma doença grave, pegou um HIV, né? Ah, não tem cura, então eu vou me matar porque não tem cura, né? Fica o preconceito da sociedade. Então, tudo isso... Ah, sofri um acidente vascular cerebral, né? Um AVC, um derrame. Ah, eu vou ser um estorvo para minha família, então eu vou tentar me matar. Então, tudo, a pessoa, por isso que eu estou falando, a pessoa precisa dentro de casa, né? Não precisa do médico, não precisa do psicólogo, ela precisa dentro de casa a solução, né? Essa é a solução mais simples, mais corriqueira. Claro, né? Precisa procurar ajuda, precisa procurar o psiquiatra, precisa procurar o psicólogo, sim, mas o que você pode fazer sem ser profissional da saúde? Olhar para dentro da sua casa, acolher quem está dentro da sua casa, certo? Vamos ver o que mais tem para a gente falar aqui. História familiar, quem tem história de pessoas na família que isso acontece muito, né? Fatores sociais, né? As pessoas que não são engajadas socialmente, né? Por isso que homens se suicidam mais do que mulheres, porque as mulheres geralmente são engajadas em projetos sociais, engajadas com a comunidade, com a vizinhança. Homem não, homem mais, geralmente é mais isolado, né? Mais, né? Precavido. Então, homem não tem um bom relacionamento, por isso que eles se suicidam mais. E tem três características que a gente identifica nessas pessoas. A ambivalência. O que é ambivalência? É aquela pessoa que viveu ou morrer, tanto faz para ela. Né? Ela trata a vida e a morte, não quer dizer que ela quer morrer, mas a vida e a morte para ela está ali no mesmo patamar. Ela quer acabar com aquele nível de dor. O problema dela é que acabar com aquele problema. Se para isso morrer for necessário, é isso que ela quer. Né? Então, isso a gente chama de ambivalência. Né? A pessoa, tanto faz, morrer, viver, né? Ela acaba... A impulsividade, né? O que é impulsividade? A pessoa está naquele desespero, por um impulso, né? Por um impulso, ela vai, faz, comete suicídio. Tá? E a rigidez é aquela pessoa que não é flexível nos pensamentos, não aceita a opinião de ninguém, né? Fala que aquilo é daquele jeito, ponto final. Então, essa pessoa vai ter uma tendência maior. Essas são as três características do paciente. Então, e para terminar, né? Como que a gente deve abordar essas pacientes, né? Com tendência suicida. Você identificou alguém ali que está meio deprimido, que está passando uma desilusão amorosa, uma desilusão no trabalho, o que você faz? Conversa com aquela pessoa, ouve, né? Dá um acolhimento para ela. A primeira coisa que você tem que fazer é isso. Mostra ser confiável, mostra uma pessoa de confiança, né? Se você vê que você não vai conseguir fazer isso, veja alguém que seja de confiança da pessoa e peça para ela fazer isso, né? E aí você vai perguntar direto para ela, você tem planos para o seu futuro? O que você pensa fazer do seu futuro? Se a pessoa falar que não tem planos, é porque o negócio está feio. É o primeiro ponto. Segunda pergunta. A vida para você vale a pena ser vivida? Você está satisfeito em viver do jeito que você está vivendo? Você vai falar que não,
Olha, já 2 pontinhos. 2 de 3. E o terceiro, se a morte viesse, ela seria bem-vinda? 3 perguntinhas. Nesse caso, se ela responder sim, 2 não e 1 sim, fechou o diagnóstico, essa pessoa vai cometer suicídio. Você precisa intervir imediatamente junto a essa pessoa. Primeiro ouvindo, acolhendo-a e criando um laço de confiança com ela a ponto de você conseguir levar ela para procurar ajuda. É isso que você precisa, né? E aí existem algumas outras perguntinhas que você faz. Por exemplo, você está pensando em se machucar, se ferir, fazer mal a você mesmo, né? Em morrer? E tentar tirar. E se você vê que sim, cuidado, pisca alerta. Você tem algum plano específico para morrer, para se matar, ou tirar sua vida? Né? E você fez alguma tentativa de suicídio recentemente? Se a pessoa já tentou suicídio recentemente, essa pessoa precisa de ajuda, de acolhimento. Então, gente, essas são as perguntas básicas que a gente faz, que deve fazer, que a gente deve acompanhar as pessoas para que a gente consiga aí evitar o máximo possível que elas cheguem à execução, né? E aí existe um tratamento mais técnico, né, em cima de problemas psiquiátricos mais importantes, né? Então, aí é por isso que precisa de uma ajuda de um profissional da área de saúde, psicólogo, psiquiatra, uma intervenção medicamentosa, às vezes tem que ver aquela pessoa que tem baixo grau, médio grau e alto grau de suicídio. O alto grau tem que ser internado imediatamente, senão ele vai praticar suicídio. Cuidado quando levar essas pessoas para o hospital, sozinho, porque pode ser que ela cometa suicídio no trajeto. Então, tudo isso pode acontecer e vocês precisam tomar o máximo de cuidado, tá bom? Então, gente, eu chego aqui a mais um final, né? A Kátia falou, muito bom esses conselhos, doutor. Eu tentei, já um apoio ajuda muito. Exatamente, Kátia. Procura ajuda, procura um acolhimento. Não deixe isso te pegar novamente, não deixe isso voltar para você, né? Isso não te pertence e eu tenho certeza que sua vida é bela e tem muita coisa bonita nela que você não precisa passar, tá bom? Gente, mais uma vez, obrigado por vocês participarem comigo, por essa audiência maravilhosa. Hoje, mais de 1.300 pessoas junto aqui. Obrigado mesmo. E até a semana que vem com mais um assunto super legal que nós vamos abordar. Se você tiver sugestão, manda para a gente. Tá bom? Gratidão a todos e até a semana que vem. Um grande abraço.